vocês. Vamos estar nessa aula falando sobre o tema, né, sobre o assunto que está dentro da estrutura organizacional, que é o processo de organização da organização. Então, assim, a princípio, é necessário que a gente conheça, né, a importância de alguns teóricos dentro da administração, ou seja, o princípio da administração. Então, nós temos aí três principais teóricos: Henry Fayol, o Taylor e o Max Weber. Que esses três teóricos são os principais que ajudaram a construir e a desenvolver o processo da organização. E aí, começando pelo Henry Fayol, Henry Fayol ele foi o fundador da teoria clássica, né? Teoria clássica. E Henry Fayol dizia o seguinte, que para que a organização fosse capaz de sobreviver, ela teria que desenvolver e ter 6 funções principais dentro da sua estrutura. Vamos lá conhecer quais são elas, né? Henry Fayol apresentou uma visão abrangente da organização. Essas atividades eram 6 funções. A primeira função era a função técnica, ou seja, toda a organização e toda a estrutura tinha que ter a função técnica, né? Que são as pessoas que são responsáveis em desenvolver as atividades operacionais, atividades de operação da empresa, da organização. Função comerciais, que são os produtos, né? Tanto de exportação, de importação, logística dos materiais que as empresas necessitam, certo? Função financeira, ou seja, nenhuma empresa é capaz de existir e sobreviver se não houver a função financeira, que é responsável por contabilizar, né, por calcular todos os gastos e custos da empresa. As funções administrativas, contábeis e de segurança. Então, para Henry Fayol, toda estrutura organizacional, para que ela consiga sobreviver, é necessário que ela tenha essas 6 funções administrativas, certo? E aí, Henry Fayol, com a sua teoria, ele, digamos que entrou em contradição com a teoria de Taylor, né? Que o Taylor desenvolveu a teoria do Fordismo, certo? Taylor, ele simplesmente focava na produção, né? Quanto mais se produzia, melhor. Só que lembrando que Taylor, ele fez o seguinte estudo, né? Ele estudou os tempos e os movimentos e também a questão da divisão do trabalho. Ou seja, vamos lembrar, antigamente os empregados eles ficavam exaustos no período de trabalho e passavam a diminuir a produção. Então Ford, né, Taylor, começou a observar e ele percebeu que era necessário reduzir os movimentos e o tempo para que a produção pudesse aumentar. E nós temos aí outro teórico muito conhecido, certo? Que é o Max Weber. Aqui é o Max Weber, o terceiro teórico. Max Weber dizia a seguinte coisa, né? Ele foi o que desenvolveu a teoria burocrática, né? Ou seja, quanto mais se pudesse ter de documentos, quanto mais pudesse ter de controles administrativos, melhor para a empresa. Só que essa visão de burocracia, de burocratizar o processo, teve uma conotação negativa, certo? Por ser rígida, né? Por ser uma questão inflexível. Então, esses foram os 3 principais teóricos, né, dentro do processo da construção da estrutura organizacional, beleza? Então nós vamos conhecer o seguinte, certo? Quando nós falamos de estrutura organizacional, e aí se passou então a dividir, certo? A organizar a estrutura da seguinte forma. Primeira coisa que foi feita
dentro das organizações foi desenvolver a capacidade de analisar os objetivos, ou seja, o que é necessário para que a empresa, para que a organização consiga atingir os seus objetivos. Mas, primeiro era necessário definir quais seriam os objetivos das organizações. E em seguida, nós passamos aqui para o segundo quadrado desse esquema, que é a divisão do trabalho. Ou seja, para que a organização ela pudesse alcançar os seus objetivos, era necessário que houvesse a divisão de trabalho, certo? Então, essa divisão de trabalho dentro da estrutura, ela foi dividida em duas classes, né? A primeira classe é a divisão de responsabilidades, ou seja, cada empregado, cada funcionário, cada colaborador teriam responsabilidade diferente, certo? E lembrando que quanto maior e mais complexo a responsabilidade do empregado, maior vai ser o nível hierárquico dentro da empresa, dentro da estrutura organizacional. E definição de autoridade, certo? Ou seja, quem está acima obtém uma autoridade maior a quem está abaixo. Ou seja, eu vou mandar uma pessoa, certo, que possui um cargo de menos responsabilidade do que o meu. E isso vai constituir o desenho da estrutura organizacional. Ou seja, todo organograma de uma empresa segue esses passos, né? Divisão do trabalho, análise dos objetivos e a definição da estrutura organizacional. Então, só para reforçar aquele esquema que nós olhamos no slide anterior, olha só, nós vamos seguir 5 etapas, né? Primeira coisa que nós temos que fazer ao desenvolver uma estrutura organizacional, primeiro é analisar os objetivos e os trabalhos que vão ser realizados, entendeu? Por quê? Porque o chefe, né, o supervisor, a pessoa que é responsável em analisar todo o esquema da organização, ela tem que definir quais serão os objetivos da empresa, certo? Para que ela possa desenhar e definir quais serão os trabalhos que serão realizados, que serão necessários para alcançar tais objetivos, certo? Dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos, certo? Então, a divisão do trabalho ela é fundamental para que a organização ela consiga ter eficiência no seu processo, certo? Então, ela vai dividir o trabalho, certo? E vai escolher as pessoas específicas dentro da organização para que ela possa executar aquele trabalho, certo? E lembrando o seguinte, que toda organização vai colocar a pessoa correta, com perfil adequado e que tenha a experiência e que tenha o treinamento específico para que ela possa exercer aquela atividade. Definir as responsabilidades pela realização do trabalho, certo? Então, assim, cada atividade, cada trabalho, cada cargo possui suas responsabilidades. Então, quando nós falamos de responsabilidades, nós estamos falando de metas, nós estamos falando de processos, certo? Nós estamos falando em executar uma atividade de forma eficiente. Definir os níveis de autoridade, certo? Nós sabemos que dentro das organizações nós temos pessoas a qual nós devemos obedecer e essas pessoas que nós devemos obedecer são as pessoas que têm autoridade sobre o nosso trabalho. Isso se chama níveis hierárquicos dentro da empresa. Desenhar a estrutura organizacional. Então, quando todos esses passos eles são implementados dentro da organização, isso é fundamental para que o desenho da estrutura organizacional ele seja executado, para que ele possa acontecer
tem que acontecer todos esses passos anteriores, beleza? Porque continuando falando sobre objetivos, né? Falando sobre trabalho, e nesse slide nós vamos entender sobre a atividade e sobre a execução das tarefas dentro da organização. Em prática, toda atividade humana atual existe alguma espécie de divisão do trabalho. A figura abaixo ilustra os seus princípios, certo? Lembrando que Henry Ford foi um dos primeiros teóricos que percebeu a importância de dividir o trabalho, certo? E esses trabalhos dentro da organização, eles passaram a ser divididos a partir de algumas questões principais. Primeira questão são os objetivos, ou seja, cada atividade possui um objetivo específico, certo? E aí, qual é o trabalho necessário para que possa atingir esse objetivo dentro daquela função, certo? E com isso ocorre a divisão do trabalho, beleza? E aí, quais são as atribuições necessárias daquela tarefa? Quando nós falamos de atribuições, nós estamos falando de responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades que aquele cargo, que aquele colaborador deve possuir naquela atividade, certo? Ou seja, e é através dessas atribuições que os colaboradores são avaliados, né? Pelos supervisores, pela liderança, aonde pode receber uma futura promoção ou não, né? Caso o empregado ele não esteja atingindo as necessidades que são necessárias. Porque quando nós falamos de definição de responsabilidade, nós estamos querendo afirmar o seguinte, que o empregado, que o colaborador, vamos tirar esse contexto de empregado, por quê? Porque essa figura de empregado, ela deixa de existir, certo? Devido à evolução da administração, e os empregados são considerados como os colaboradores, né? Quando nós adotamos esse contexto de colaborador, nós entendemos que a organização ela necessita do nosso trabalho, né? Porque nós somos parceiros, certo? Então, quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos falando o seguinte, que todo colaborador ele possui obrigações e deveres, certo? Obrigações e deveres dentro do contexto das atividades e tarefas que são realizadas, certo? O conjunto de tarefas sobre responsabilidade de uma pessoa define um cargo, certo? Ou seja, todo cargo, toda tarefa, toda atividade, ela possui obrigações e deveres que o colaborador deve estar atento para sempre estar executando de acordo com as suas responsabilidades. E aí, assim, só reforçando sobre a questão de autoridade, né? Definição de autoridade. É preciso, depois de feita a divisão do trabalho, estabelecer os níveis de autoridades, as pessoas e as unidades ou bloco de trabalhos, certo? Porque não vamos lembrar sempre, toda vez que nós falamos de estrutura organizacional, nós vamos lembrar o seguinte, que toda atividade, né, que toda função sempre possui a quem nós devemos obedecer e a quem nós iremos dar ordens, que são os subordinados, certo? Sempre tem os subordinados e sempre tem as pessoas que possuem autoridade sobre nós, ou seja, a pessoa que sempre está acima no nível hierárquico de acordo com a sua função, beleza? Autoridade ou autoridade formal pode ser definida como a força para alcançar os resultados desejados, outorgada pela hierarquia formal e pelas relações de subordinação, certo? Essa é uma definição de um autor, Daft, de 2008, que ele reforça essa questão da subordinação e a relação que nós temos dentro das organizações. Meus amigos, essa vai ficar uma pequena aula, e eu vou disponibilizar mais materiais em relação a essa aula para que a gente possa se aprofundar, tá? Eu agradeço pela participação
e pela atenção da turma. Muito obrigado, show de bola!